Meus irmãos, meus amigos, pela grande misericórdia de Deus, estamos de volta para continuarmos a nossa missão de pregar o Evangelho de Cristo. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É este, meus irmãos e amigos, o nosso propósito. Fiquem conosco até o final do nosso vídeo e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com todos nós e que a paz do Senhor Jesus continue presente em cada vida, em cada coração. Onde quer que você esteja, meu irmãozinho, meu amigo, que Deus abençoe a todos. Você já se inscreveu em nosso canal? Muito obrigado. Porém, se você ainda não se inscreveu, faça isso agora, em nome de Jesus. Não esqueça de compartilhar com seus amigos. Deixe o seu like, faça o seu comentário e dê aquela apertadinha no sininho. Continue conosco, tá bom? Até o final aqui deste vídeo. Vamos agora para o melhor. E o melhor é a infalível palavra de Deus. E hoje nós temos um texto bíblico aqui maravilhoso, que está no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 13, a partir do versículo 17. E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Muito bem. Meus irmãos, meus amigos, com base neste texto, nós vamos falar sobre o tema: Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Atente bem para esse detalhe, amigo. Deus está no controle de tudo. Esse texto que nós lemos, que foi lido aqui pela pastora Sara, nos demonstra os cuidados que Deus teve com o povo de Israel na travessia do deserto e continua tendo conosco hoje. Nós dividimos aqui o texto em 3 partes para que nós possamos entender melhor o recado de Deus para nós. Amém, amigo? Muito bem, então vamos para a primeira parte da mensagem. Deus orientou Moisés sobre a viagem. Vamos agora para o texto bíblico. E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Muito bem. Então, amigos, imagine agora 3 milhões de pessoas aproximadamente, escravos. Claro que naquela multidão não tinha só israelita, tinham também outras pessoas que inclusive deram problemas na travessia. Mas muita gente, 3 milhões de pessoas. O caminho mais próximo, segundo
os estudiosos, o tempo de caminhada seria de 40 dias. Mas Deus, amigo, ele conhece tudo, sabe de tudo. O povo era escravo, não estava acostumado a guerrear. Ia enfrentar os filisteus, que era o caminho mais próximo. Então, o que Deus fez? Mudou a rota e orientou Moisés que ele não fosse por aquele caminho que aparentemente seria mais rápido. Então, parecia melhor, não é? Mas quando a gente lê o livro de Provérbios, lá está escrito que há caminho que diante dos nossos olhos parece uma bênção, né? Mas diz lá o livro de Provérbios que esse caminho é caminho de morte. Então, se eles fossem usar a lógica, passar apenas 40 dias viajando, na ótica humana daria tudo certo. Só que eles não estavam preparados para a guerra. E, com certeza, na hora que eles se deparassem com a guerra, iam ter vontade de voltar. E não era isso que Deus queria. Deus prometeu para eles Canaã. Deus prometeu que eles iam chegar à terra prometida. Então, Deus mudou a rota. E é isso que Ele quer de mim e de você, amigo, que nós mudemos de rota. Volto a dizer, há caminhos que ao homem parece direito. Parece que está tudo certo. Mas o final desse caminho é final de morte. Condenação eterna, e Deus não quer isso para ninguém. Então mudou a rota em direção ao Mar Vermelho. E Deus fez prodígios e maravilhas, porque Ele sabe, Ele tem o controle de tudo, tudo Ele sabe. A meu respeito, a seu respeito, a respeito do Brasil, a respeito dos Estados Unidos, da Rússia, da China, de todas as nações da terra. Deus tem o comando, o controle de tudo. Amém? Vamos agora para a segunda parte da mensagem. Deus ordenou Moisés que o povo caminhasse. Muito bem. Depois que Deus orientou Moisés sobre a nova direção, agora ele disse para Moisés, então, põe o povo em marcha, põe o povo para caminhar. Vamos agora para o texto bíblico. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Pois é, meus irmãos, como já falei até no tópico anterior, o povo de Israel, amigo, passou 400 anos escravizado no Egito. Quando Deus chamou Abraão, ele disse logo para ele, olha, a tua descendência será peregrina e será escrava 400 anos. E se cumpriu, porque quando Deus fala, ele faz acontecer. Foram criadas várias circunstâncias, apareceu José do Egito e assim por diante. Não tenho tempo aqui para discorrer sobre isso, porque não é o objetivo da mensagem. Mas o povo foi escravizado lá. A gente, quando lê a história, a gente se penaliza, tudo porque ninguém quer ver ninguém escravizado, não é verdade? Mas o que aconteceu lá no Egito fazia parte do plano de Deus, porque Deus havia prometido que da semente da mulher nasceria aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente. Então, tudo o que aconteceu, a escravidão do povo lá no Egito fazia parte de um projeto, porque Deus queria uma nação. Uma nação, para que através daquela nação viesse o Messias. E incrível, e a nação de Deus foi formada exatamente no Egito. E você sabia que o pai da nação de Israel nem israelita era? Ele era mesopotâmico.
Abraão nasceu na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus. São mistérios, viu, amigo? E faz parte da história, ninguém pode negar. Então, Deus, depois de 400 anos de escravidão, tirou o povo do Egito. E o texto diz que o povo estava armado, mas não era arma de guerra, não. Era, com certeza, aquelas armas domésticas, um facão, né? Um teçado, uma faca, né? Coisas domésticas, mas o povo escravo, não tinha como lutar. Por isso que Deus não quis que o povo fosse confrontado com os filisteus, que os filisteus eram um povo já guerreiro, acostumado com guerras. Amém? E agora vamos fechar a mensagem com o terceiro tópico. Deus cuidava do povo de dia e de noite. É muito importante este tema. Deus estava no controle, sabia o que o povo ia passar no deserto, então Deus cuidou do povo de dia e de noite. Vamos para o texto bíblico. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Aleluia. Você ouviu bem, amigo? O povo foi introduzido no deserto. Quem colocou o povo no deserto? Foi Moisés? Não. Foi Deus que orientou Moisés, mudou a direção. Então, quando Deus coloca um povo ou uma pessoa em um determinado lugar, ele cuida. Ele cuida. Ouça bem, amigo, você que está assistindo a este vídeo. Deus não colocou você aqui nesta terra por acaso. Você foi colocado aqui nesta terra por Deus, porque Ele é o Criador. E Ele tem cuidado de você todos os dias, ainda que você não reconheça, ainda que você não perceba, mas todos os dias você tem o ar que você respira, você toma água, você almoça, você janta. O que é isso? É Deus cuidando de você. Lá no deserto não foi diferente. Deus cuidou do povo de dia e de noite. De dia a temperatura no deserto é em torno de 50 a 60 graus. E à noite é ao contrário, a temperatura cai para muitos graus abaixo de zero, 10, 20, 30 graus aí abaixo de zero. É muito frio. Mas Deus, durante o dia, segundo aqui o texto, Ele colocava nuvens. E aquelas nuvens é como se fosse assim, todos, fazia sombra, para que o povo não fosse consumido pelo calor. Isso durante o dia, e ficava, eu imagino, uma temperatura bem amena para o povo caminhar. Mas à noite, aquelas nuvens que durante o dia serviam de anteparo, serviam de sombra, elas ficavam incandescentes, com dois propósitos. Primeiro, de manter a temperatura, porque onde tem luz, tem calor. Então, aquelas nuvens incandescentes durante a noite, elas transmitiam calor. Outro propósito, aquelas nuvens incandescentes, elas serviam também para iluminar o arraial. E assim, o povo caminhava de dia e de noite, claro, quando eles não estavam acampados. Então, amigos, Deus, Ele não mudou. Assim como Ele cuidou do povo de Israel durante 40 anos no deserto, aquelas nuvens nunca deixaram de estar presentes de dia e nem de noite. Assim Deus cuida de nós, hoje, de dia e de noite.
Jesus confirmou esse cuidado dizendo assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, amigo, é este Deus que tem o controle sobre tudo que nós os apresentamos. E Ele quer salvar você. Ele não apenas quer guardar você das intempéries da vida, das dificuldades da vida, dos problemas da vida, mas Ele quer também cuidar da sua alma, porque nós somos espírito, alma e corpo. E nós temos que cuidar de todos três. O corpo, nós sabemos que é perecível, este corpo aqui um dia vai se desfazer. Leia a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Lá está escrito que este corpo, que este tabernáculo vai se desfazer, usando uma linguagem eufemística. Ele não quis falar logo de morte, mas nós vamos morrer. Este corpo físico, ele vai morrer. Mas a alma e o espírito do homem não morrem, são imortais. E é por isso que nós temos que cuidar muito bem do espírito e da alma. O espírito é através dele que Deus se comunica conosco, porque Deus é espírito. E a nossa alma é esta alma que é responsável pelas nossas decisões. É com esta alma que o homem crê ou deixa de crer. Se você crê, Jesus disse, você vai ser salvo. Agora, se você não crê, Jesus disse lá em João 3,17, aquele que não crê já está condenado. É impressionante essa palavra, forte. Então, eu tenho certeza, amigo, que você não quer ser condenado. Ninguém quer. Mas todos nós queremos ser salvos, não é verdade? Todos nós queremos passar a eternidade no céu, não é verdade? Só que para entrar no céu, você tem que fazer aliança com o dono do céu. E quem é o dono do céu? É Jesus. Foi ele quem veio a esta terra, se fez carne, habitou entre nós e morreu lá na cruz para nos salvar. E hoje ele está assentado à destra do Pai Todo-Poderoso, esperando que você aqui na terra, ao ouvir a mensagem do Evangelho, creia e aceite a Ele como seu Senhor e como seu Salvador. Agora eu quero orar por você, que ouviu a palavra e que quer fazer uma aliança com Deus. Quando eu falo aliança com Deus, eu estou falando na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todas as pessoas que ouviram a tua palavra. Paizinho, por elas eu oro e te peço que o Senhor perdoe todas que já se arrependeram, porque é fundamental o arrependimento, porque Jesus só perdoa quem se arrepende. Então, Paizinho, por aqueles que já estão se arrependendo, perdoa seus pecados, registra os seus nomes no livro da vida, que todos permaneçam firmes até o dia da tua vinda, assim seja. Amém. Agora vamos orar por todos estes pedidos de oração que estão aqui. Creia somente e Deus, pelo seu infinito amor, através de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, vai liberar a bênção da cura, a bênção da libertação e a bênção da vitória para todas as famílias. Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todas estas pessoas que ouviram a tua palavra, que estão crendo, o nome destas pessoas estão aqui, claro, daquelas que mandaram seus pedidos, eu oro por elas agora. E eu te peço, Paizinho, em nome de Jesus, libera agora a bênção da cura, a bênção da libertação e a bênção da vitória por todos que estão orando comigo agora. Faz isto, meu Paizinho, para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor, assim seja. Amém. Meus amigos, estamos chegando ao final de mais um vídeo. Obrigado pelo carinho, pela audiência de todos vocês. Eu espero vocês em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Ao Rei eterno, imortal e invisível, a Ele, somente a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Glória a Deus.